Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e vamos para mais uma aula com resolução de exercícios utilizando a linguagem de programação C++ e voltado para estudo de funções. Então, vamos aqui para o 16º exercício. Vamos ler o que ele pede aqui no exercício. Aqui, escreva um programa que tenha uma função que receba dois números e retorne o MDC, que é o máximo divisor comum dos dois números recebidos. Agora, o que é o MDC? Para quem não lembra, os dois números naturais sempre têm divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns entre 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Certo? Porque se eu pegar 12, resta a divisão por 1 é 0, por 2 é 0, por 3 é 0 e por 6 é 0. Assim como 18, resta a divisão por 1 é 0, por 2 é 0, por 3 é 0 e por 6 é 0. Certo? Mas, por exemplo, 12 resto da divisão por 4 é 0? É. Mas 18, o resto da divisão por 4 não é 0. Portanto, ele não é um divisor comum entre os dois. Então, dentre eles, 6 é o maior. Então, chamamos 6 com o máximo divisor comum entre 12 e 6. Então, a gente indica que o MDC de 12 e 18 é 6. Esse aqui eu peguei no site Só Matemática. Tem diversas coisas relativas à matemática, muito bom mesmo. Eu recomendo para vocês poderem dar uma estudada em matemática em cima dele. Então, vamos desenvolver aqui esse projeto nosso. Esse aqui é o projeto número 16, exercício número 16, que eu vou criar aqui, func x16. Como sempre, vou abrir aqui o Manager para poder enxergar o nosso código. E vamos pedir aqui para o usuário para poder digitar dois números. Então, eu vou pedir aqui, digite dois números para que eu calcule o MDC. Nisso eu vou pedir para ele poder digitar os dois números. Esses dois números eu vou deixar eles como números inteiros, vou chamar ele de N1 e N2. E vou guardar também uma variável que vai ser minha resposta, que vai ser o resultado do MDC. Eu vou pedir para o usuário para ele poder digitar os dois números, né? Agora sim, porque antes eu só tinha declarado as variáveis. Eu pego N1 e N2. Por fim eu falo o seguinte, falo que a resposta é o MDC de N1 e N2. Essa nossa função vai ter que trabalhar com MDC. E eu vou imprimir na tela o resultado. O MDC dos dois números é... E vou mandar imprimir na tela o MDC dos dois números, que é a minha variável chamada resp. E vou finalizar colocando o NDL só para poder separar o código nosso, o texto nosso do resultado do return 0. Então, a nossa função chama MDC. Como são números inteiros, o MDC também é um número inteiro. Então, vou ter que colocar int, é uma função inteira, que vai retornar um número inteiro. Então, a função chama MDC de N1 e int N2, de dois números. Como sempre, eu aconselho vocês copiarem esse código aqui, colar ele aqui embaixo, e vamos fazer o código nosso aqui, certo? Como é que eu sei quais são o MDC? Voltando aqui, eu disse o seguinte, que todos os números naturais têm divisores comuns. Por exemplo, entre 12 e 18 são 1, 2, 3 e 6. Então eu vou pegando 12, resta a divisão pelo número e verificando se ele é o maior de todos, que é o maior divisor comum. Então, como é que daria para a gente poder trabalhar? Tem diversas possibilidades. Eu poderia fazer o seguinte, uma delas, eu posso fazer uma repetição para poder começar a trabalhar com o código nosso. Eu vou colocar um int i começando de 1, que o menor divisor comum entre dois números é o 1, porque todos os números são divisíveis por 1, então a possibilidade que daria para a gente poder fazer seria o seguinte, eu poderia colocar agora que o meu i seja menor ou igual a n1, ou colocar e, na verdade, i seja menor ou igual a n2. Certo? A gente vai trabalhar, vou mostrar para vocês qual é esse raciocínio que eu fiz aqui, daqui a pouquinho. Então, elaborando um pouquinho mais em cima disso, é o seguinte, eu quero saber, por exemplo, qual que é o MDC, conforme até ela estava colocando, era de 12 e 18.
eu vou percorrer 1, vou fazer os testes. Seguindo essa lógica, eu vou fazer o teste com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Porque 12 ainda é menor do que 12 e 18. Mas 13 é menor que 12? Menor ou igual a 12? Não. Então, ele não vai fazer o teste, porque o menor divisor comum, a única possibilidade que tem é que seja até um desses dois números, 12 ou 18. Certo? Porque, por exemplo, se eu quisesse ser entre 6 e 18, eu tenho que ir até o 6, no máximo. Certo? Porque esse aqui é o maior divisor comum entre os dois, é 6 e 18 é 6. Essa aqui é uma possibilidade que tem para a gente poder trabalhar. Então, vamos desenvolver em cima disso. Como é que eu faço? Eu vou verificar se, o contrário da questão anterior que foi feita, se vocês voltarem no exercício anterior, que eu resolvi em outro vídeo, a gente vai fazer exatamente o contrário aqui. Eu falo que se N1, o resto da divisão por I for igual a zero, e o N2, resto da divisão por I, for igual a zero. Se for igual a zero, a gente sabe que essa é uma possibilidade. Se ela é uma possibilidade, eu vou guardar essa possibilidade numa variável aqui, que eu vou chamar essa variável de resultado. Eu falo que resultado é igual a I. É uma possibilidade. Então, cada vez que ele achar um divisor comum, ele vai jogando aqui dentro de resultado. Porém, eu quero saber qual que é o maior divisor comum. É aqui que está a jogadinha de a gente criar essa variável aqui para depois eu mandar retornar só a variável resultado. Porque o que vai acontecer? Eu crio a variável chamada resultado. Eu quero, por exemplo, MDC de 12 e 18. Então eu vou continuar preenchendo aqui do jeito que a gente tinha preenchido. 10, 11, 12. Que vai ser esse for meu, vai executar do 1 até o 12, como eu já havia explicado aqui para vocês. Então, ele fala o seguinte, fala que I começa de 1, eu estou trabalhando com I começando 1. 1 é menor ou igual a 12? É. E 1 é menor ou igual a 18? É. Então eu faço o quê? Eu falo que o 12 resto da divisão por 1 é 0? É. Todo número resto da divisão por 1 é 0. E 18 resto da divisão por 1 é 0 também? É. Então o resultado vai ser I. Então o resultado vai ser 1. Por enquanto, 1 é o melhor resultado dos nossos casos. Aí meu I vai andar para 2 agora. Ao andar para 2, eu pergunto, 2 é menor do que 12? É. E 2 é menor que 18? Menor ou igual a 18, né? Desculpa. É. Então eu faço meu teste. 12, resto da divisão por 2 vai ser 9, vai ser 0, que o resultado é 9, né? Então, desculpa, é 18, né? Então, 12, resto da divisão por 2, o resto é 0. E 18, o resto da divisão por 2 também é 0. Se ele é o resultado é 0, então o I meu que valia 1, meu I que vale 2, eu vou substituir o valor de resultado. Meu resultado não importa o valor que tinha antes, que valia 1, mas não importa, agora vale 2. Então eu vou ficar fazendo isso a vida toda para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Quando for 6, eu vou substituir o resultado por 6. A partir daqui eu vou fazendo testes, mas eu não vou substituindo o valor de resultado. Então vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu mandar rodar, de 12 e 18. O MDC é 6. Agora, por exemplo, se eu quisesse colocar entre 6 e 18, o MDC é 6, porque 6 é divisível por 6 e 18 é divisível por 6. Certo? No caso, eu divido e vai dar o resto 0. Então, tem diversas possibilidades. Eu posso colocar, por exemplo, 90 e 18. Por quê? 18 é uma possibilidade. 18 vezes alguma coisa vai dar 90. 18 vezes 5, né, vai dar 90. E 18 vezes 1 vai dar 18. Então é uma possibilidade que a gente tem para poder trabalhar com MDC. Novamente eu peço que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando por e-mail ou colocando como comentário aqui nesse vídeo. Mas eu agradeço e até mais.